Boa noite. Isso, muito bem. Boa noite. Com certeza é motivo de alegria nos reunirmos aqui mais uma vez. Na hora aqui do louvor, fiquei imaginando a Miriam olhando para mim, imitando ela. Acho que não era muito legal, não. Acho que não gostou muito. Mas nós fazemos tudo para glorificar o nome do Senhor. E hoje é o último sábado, do mês. Culto evangelístico, no qual o propósito e fundamento é apregoar o Evangelho de Deus, nosso Senhor Jesus, e que sempre traz uma mensagem para a nossa reflexão, avaliarmos como está a nossa vida, avaliarmos como está a nossa caminhada, se estamos no caminho, onde precisa ser corrigido, etc. E com certeza Deus preparou algo para essa noite, e que nós possamos, desde o momento que começou esse culto aqui, possamos adorar o Senhor, desde o primeiro momento que estivermos aqui até o último momento, no momento de comunhão. Eu quero saudar os irmãos que assistem pela internet, que vocês também possam ser abençoados, tocados pela palavra. Se você vê esse vídeo depois aí na internet, no Facebook, também seja abençoado no nome de Jesus. Visitantes, sejam bem-vindos também, ou bem-vindas. Vocês também possam ser abençoadas e bem recebidas por todo esse povo aqui, que tem como especialidade amar os outros. Então, antes de iniciar a palavra, de fato, peço a oração do sacerdote, meu pastorzão, por favor. Senhor Deus, te bendizemos e te glorificamos pela tua presença, já manifesta nas nossas próprias vidas e nos louvores, na ministração desta noite. E agora, Pai, de forma especial pela Tua Palavra, que nos será ministrada pelo nosso ministro Yuri, já devidamente ungido pelo Senhor, pela Sua Palavra. E desde já como igreja nós nos tornamos, Pai, recepcionistas da Tua Palavra, absorvidores dela para praticá-la, para vivê-la. E desde já gratos, porque o Senhor tem cuidado do seu povo. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá, igreja. Quem está com a Bíblia, abra no Salmo de número 32. Salmo de número 32. Vamos ler, refletir. Esse salmo é um salmo de Davi. Também é conhecido como um salmo didático. Ele traz ensinamentos e ele por si só é didático. Então, a princípio, nós vamos ler ele todo, mas em alguns momentos nós vamos parar. Agora, nós vamos ler só os versículos 1 e 2. Tá todo mundo aí? Isso. A palavra diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Amém. É isso, 1 e 2, só isso. Sei que estava todo mundo com vontade de ler mais e tal, mas era só isso agora. Depois a gente vai continuar lendo. Davi atribuiu algumas características ao homem bem-aventurado, que na NTLH, nova tradução de linguagem de hoje, quer dizer feliz. Feliz o homem que tem a iniquidade perdoada. Feliz o homem que tem o pecado coberto. E feliz é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Ele associou a bem-aventurança ou a felicidade a esses fatores, ter o pecado perdoado, a iniquidade coberta, ou vice-versa. E também nós temos um exemplo que vem à memória de que Jesus, em um certo momento, falou dos bem-aventurados e associou outras características às pessoas que são bem-aventuradas. E nós sabemos, temos o conhecimento, que ele associou a uma diversidade de características
que, em particular, elas eram inerentes a experiências das pessoas na sua caminhada. Por exemplo, bem-aventurados os que choram. Na caminhada, muitas vezes, nós passaremos por momentos de dor e de choro. Bem-aventurados os que são perseguidos. Em alguns momentos da nossa caminhada, podemos ou poderemos, e pelo que estamos analisando na conjuntura social brasileira e mundial, em breve poderemos passar por perseguições, sim. Claro que o ápice de tudo isso vai ser o arrebatamento, o Senhor vai nos levar, mas poderemos passar sim. Enfim, Jesus associou a diversas características inerentes à caminhada cristã. E elas caracterizavam isso. Quem é bem-aventurado pode passar por isso. E se nós formos analisar de forma nua e crua, são coisas humanamente até negativas, né? Chorar. Por que chorar? Como é que chorar pode ser uma coisa boa, né? Como que ser perseguido pode se tornar algo bom? Como que você sofrer pode ser algo bom? Na verdade, esse é um dos principais ensinamentos do Evangelho, de que o homem que tem a esperança somente nesta terra, ele é o mais infeliz do homem e não vai encontrar razão em nada dessas coisas. Mas nós que temos a esperança além desta terra, além desse tempo, além desse momento, nós encontramos esperança em tudo isso que Jesus nos ensinou. E por isso nos alegramos sim, quando choramos, porque nós sabemos que quem enxugará nossas lágrimas é o próprio Senhor. Esse é só um exemplo. Então, essas características apontavam para os discípulos, né? Olha, os discípulos, vocês podem passar por esse tipo de situação. Mas lembrem-se, vocês são bem-aventurados por passarem por isso, por amor ao meu nome, por amor à palavra. E Davi, semelhantemente, analisou a vida de um homem, e muitas vezes ele fala de si, está falando consigo, e nós queremos também, de alguma forma, entender por que Davi pensou isso, por que ele escreveu esse salmo, e por que Deus permitiu que ele colocasse no cânon, na palavra de Deus. Se está aqui, tem um propósito, tem um ensinamento para nossas vidas. E o que hoje nós vamos fazer é tirar lições das lições que Davi tirou. Vamos tirar lições das lições que Davi tirou da sua própria vida e trazer para a nossa vida e analisarmos. O primeiro passo para a gente analisar é por que Davi falou que feliz é quem tem a iniquidade perdoada, que tem o pecado coberto. Por que alguém é feliz se o Senhor não lhe atribuir a iniquidade? Por que quem é feliz é aquele que não tem dolo? Na verdade, Davi, ele estava associando a felicidade de um homem, o homem ser feliz ou não, a uma qualidade que nós entendemos como a humildade. Porque o homem, para pedir perdão de alguém ou para se arrepender de algo, primeira das coisas, ele tem que ser humilde. Humilde em reconhecer que está errado. Ele associou isso ao homem feliz, aquele que encontra o perdão em Deus. E ao homem que é humilde. Então feliz é o homem que tem a transgressão perdoada, que tem seus erros apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa, e feliz é aquele em quem não há hipocrisia. Todos nós já provamos uma parte disso. Em algum momento, não sei vocês, mas eu apanhei muito da minha mãe quando eu era pequena. Não tinha palavra melhor do que ela falar assim, tipo, fazer alguma coisa errada, óbvio, né? Aí, chegava para bater, fazia todo aquele ritual, né? Pegava o cinto, esticava, deixava ele pronto, mandava tirar a camisa, que era para sentir um pouco mais daquele momento. Mas, não que eu fingisse, mas quando a gente chorava muito assim, e de repente Deus tocava no coração dela, mas ela falava assim, olha, vou te dar mais uma chance de você não fazer isso. Gente, não tem alegria nisso. Vocês já tiveram a dimensão da alegria de você não pegar uma surra?
Já acho que já tiveram, né? Se não tiveram, amém. Mas é uma alegria grande, sabe? Você saber que um erro seu foi perdoado, né? Alguém já deveu a alguém, assim, fiquei devendo, emprestei um dinheiro e não consegui pagar e passou um tempo, você chega, irmão, eu não estou conseguindo te pagar, tem que ser honesto, viu? Tem que ser assim, olha, eu não estou conseguindo, mas não é porque eu estou gastando em outros lugares, não, porque eu não consegui mesmo, mas alguém fala assim, não, cara, tua dívida está perdoada. Legal, né? É bom, isso é legal. Foi exatamente esse sentimento que Davi estava associando. Do homem encontrar felicidade no perdão. Porque o homem bem-aventurado é aquele que a iniquidade é perdoada. É aquele momento em que você encontra carinho, quando você merece peia. Aquele momento que você encontra amor. E o amor também entra a disciplina, né? Óbvio. Mas que você encontra afago em alguém que poderia te disciplinar, poderia te corrigir, mas ele te dá carinho. Então Davi falou isso. Ele associou o homem bem-aventurado àquele que tem a transgressão perdoada e tem seus erros apagados. Irmãos, e assim como a mãe teve misericórdia, por exemplo, de mim, quando eu não apanhava, nós temos um Deus misericordioso. Só que diferente da mãe, as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E tem um detalhe diferente, bem diferente. É que se não fosse pela misericórdia dele, não tinha um sequer aqui para contar alguma história, ou contar nada, não tinha ninguém. Se não fosse pela misericórdia dele, se não fosse pelo amor dele por nossas vidas. Nós servimos a um Deus misericordioso. Imagina se Deus não fosse misericordioso e você fosse castigado na primeira vez que você pecasse. Eu não digo nem antes de conhecer a Cristo, mas eu digo, imagine se Deus não fosse misericordioso a partir do momento que você se converteu e errou. Imagine se Ele não tivesse misericórdia e amor por sua vida. Quantos estariam aqui ainda? Isso, amém, ninguém. Muito bem. Então, nós não estaremos aqui, nós servimos a um Deus misericordioso. E Ele é tão misericordioso que Ele consegue transformar o peso da culpa e do erro em alegria, em júbilo. Que foi o que aconteceu com o nosso irmão Davi. Ele encontrou alegria em meio ao perdão. E irmãos, e é tão interessante, Deus é tão grande, que Ele é capaz de se alegrar com isso também. Porque a palavra diz que há festa nos céus quando o pecador se arrepende dos seus pecados, dos seus erros. Ou seja, há um momento de alegria nos céus quando alguém se arrepende daquilo que fez de errado. Deus partilha dessa alegria que nós temos quando somos perdoados. A festa nos céus quando o pecador se arrepende. E eu queria trazer uma analogia ao arrependimento. O arrependimento precisa de 2 fatores. 1, reconhecimento. Se você não reconhece que está errado, se você não reconhece que falhou, você não consegue se arrepender. Porque se você não entender que o que fez é errado, ou que está errado, você não pode buscar conserto, você não pode buscar correção. Outro ponto interessante é o pesar. Não é o remorso, é o pesar. É o sentimento de você saber que está fazendo algo de errado e aquilo não agrada a uma pessoa muito importante. A gente pega o exemplo da mãe, que geralmente a mãe chora, né? O pai bate, a mãe chora. E assim, quando você deixa a sua mãe triste, quando faz alguma coisa de errado, parece que dói mais, né? Assim, você... Nossa, estou fazendo mal para alguém que gosta tanto de mim. Imagine você fazendo algo que Deus não se agrada. O Deus que te criou, sabe? Que fez você, que nos criou desde o primeiro momento, quando estávamos como embrião. Imagina desagradar essa pessoa tão especial, a esse ser tão especial. Imagine você, o peso do pecado.
e o quão triste é para Deus ver um filho pecando. Mas Ele mesmo criou a estratégia para que nós encontrássemos afago nos seus braços, que é o perdão, é o arrependimento. E isso está ofertado a todos nós. Isso é dado de graça a todos nós, encontrarmos arrependimento e perdão. Arrepender-se vai de encontro a uma característica comum aos homens, que é o orgulho. Arrepender-se, ela vai de encontro a uma característica peculiar aos homens, que é o orgulho. O orgulho faz com que você pense que é certo quando está errado. O orgulho faz com que você pense que só o seu caminho é o caminho correto. O orgulho faz você entender ou imaginar que todo mundo ao seu redor está errado e que você que é o certo. Orgulho. E o orgulho, ele tem um prejuízo muito grande, porque o orgulho te afasta do arrependimento. O orgulho te empurra para distante do perdão. O orgulho vai fazer você se enclausurar e guardar o erro e a falha só para si. É como se nós escondêssemos, o orgulho é como se nós escondêssemos uma ferida do remédio. Como se alguém se ferisse e tivesse inflamado, alguma coisa do tipo, e você cobrisse. Não, eu vou cobrir que é para o remédio não entrar aqui, para não doer, porque o remédio vai doer. O orgulho faz com que a gente oculte aquilo que nos faz mal, com medo das consequências. Quando uma ferida é exposta, e precisa ser exposta para ser lavada, higienizada, remediada, na verdade você está expondo para ser curado. Mas quando nós ocultamos e guardamos, nós não estamos achando cura nenhuma. Nós estamos guardando um mal em nós. E assim é com o pecado. Quando nós guardamos o pecado, enclausuramos um pecado em algum lugar que ninguém pode ir, em algum lugar que ninguém pode tocar, nós estamos guardando a ferida do remédio. É como se alguém guardasse a sua fraqueza, com medo de ser destruído. Geralmente, quando se tem batalhas, pelos estudos que a gente faz da história, havia uma preocupação muito grande em não mostrar as fraquezas. Não posso mostrar minha fraqueza. Eu tenho que aparentar ser forte a todo momento. Eu tenho que transparecer, ser glorioso e forte a todo momento. Como eu vou expressar uma fraqueza se eu sou forte? A palavra nos dá uma garantia totalmente inversa disso. Na nossa fraqueza é que Deus se faz forte. É que Ele nos traz a força nas nossas fraquezas. Olha que interessante. Porque quando nós somos fracos, é que somos fortes. Que analogia é essa? O que a gente precisa entender disso? Que quando você é fraco, você é humilde, você é sincero, Deus te faz forte. Agora aquele que busca força em si mesmo, para Deus, esse é fraco. Porque ele não encontra o perdão, ele não encontra arrependimento, ele nunca vai se guiar pelos caminhos do Senhor, ele vai sempre se guiar pelos seus próprios caminhos. E não há outro caminho para a salvação se não for Jesus Cristo. O Senhor quer o contrário, Ele quer que nós venhamos expor as nossas debilidades para que sejamos tratados e sarados. Não adianta a gente ocultar. Irmãos, a Jamile deu até um exemplo. Imagine que se você crê em Deus, sabe que uma das características de Deus é que Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Se Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, óbvio. Se Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas. Pode ser que não seja um carro batido, no estacionamento. Mas pode ser algo que você faça no seu quarto, escondido, trancado, no escuro, sem ninguém ver, sem ninguém nunca saber. Sabe de uma coisa, Deus sabe. Você pode
pegar um barco, ficar sem sinal, se distanciar. Ninguém vê, ninguém saber. Mas Deus sabe. Você pode guardar no seu coração e não demonstrar de nenhuma forma, mas Deus sabe. Então, para que esconder algo desse Deus? Para que guardar algo em oculto a Deus? Mas alguém pode perguntar, e existem muitas perguntas desse tipo, irmãos, assim, a escola dominical, ela é uma escola para a gente também, sabe? Tem muitas coisas que a gente aprende com as crianças. Domingo, vou dar só um exemplo para a gente, não vai fugir do assunto, né? Domingo a gente estava na aula lá com as crianças de 9 a 11 anos, aí um abençoado falou assim, tio, tá, Deus criou o homem, né? Beleza, criou. Se ele sabia que o homem era mau, para que ele criou o homem? Oxi, meu Deus, espera aí, deixa eu pensar aqui, como é que eu vou responder isso? E essa é a pergunta, mas graças a Deus a gente conseguiu convencê-lo de que o homem não criou o homem para o mal, criou o homem para o bem. Quem escolhe é o homem, nos deu o livre-arbítrio, você pode escolher o que quiser. Enfim, mas como vamos esconder algo da parte de Deus, gente? Ele sabe de tudo, ele vê tudo. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Olha que interessante. Você acha que se conhece? Deus conhece você melhor do que você. Deus te conhece melhor do que você mesmo. Como é que você vai esconder algum pensamento, algum sentimento, algum erro, algum mal dele? Que sabe de tudo. Não tem como esconder. Nós precisamos cada vez mais reconhecer que somos pó. Pó. Nossa estrutura é do pó viemos, ao pó voltaremos. Já viram algum corpo em decomposição? Ele volta ao pó. Esse corpo aqui, ele tem um tempo de validade. Esse corpo aqui acaba, para alguns rápido, outros demoram um pouco mais, mas a verdade é que ele acaba. E para onde iremos? E para onde a gente vai? O que você está aguardando? Qual é o objetivo da sua vida? É ir para o céu? Se você quer ir para o céu, entenda que o seu relacionamento com Deus começa aqui na terra. Se não estabelecermos um relacionamento de confiança e de intimidade com Deus aqui na terra, no céu não haverá. Porque não vai para lá quem não tiver relacionamento com Ele. Precisamos reconhecer que nós necessitamos de perdão. E aí entra o confronto com o orgulho. Você reconhecer que precisa ser perdoado. Você reconhecer que precisa ser perdoado é você dizer que está errado. Você reconhecer que precisa ser perdoado é dizer que está errado e que precisa de ajuda. Então, se nós fizermos isso, seremos cobertos pelas asas do Senhor. É o que o Salmo diz. E o perdão, ele está intrinsecamente ligado à confissão. Perdão, intrinsecamente ligado à confissão. Está diretamente ligado à confissão. Aí nós vamos ler agora 3 e 4. Não desmarquem o Salmo 32, vamos ler ele todo. Versículo 3 e 4 agora. Olha que analogia interessante. Versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Irmãos, há um risco muito grande quando ocultamos o pecado. Davi disse isso, olha, enquanto eu calei, enquanto eu não confessei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Ele está associando uma condição espiritual a uma condição física. Entendemos bem isso, né? Ele está associando uma condição espiritual. Ele não estava confessando os seus pecados, os seus erros. Ele ocultou, ele guardou para si os seus erros. E naquele momento ele estava envelhecendo os seus ossos pelos seus gemidos. E ele continua, que a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão. Ele ficou sem vigor. Seus olhos envelheceram pelos gemidos. A mão pesava de dia e de noite. Entendemos que ele estava
em um estado de perturbação e de falta de paz constante. Quero lembrar-vos que a paz real, só Jesus pode nos dar. Enquanto muitos procuram a paz em muros, em condomínios, em seguranças, nada disso vale se você não tiver a paz interior. Enquanto muitos procuram a paz em satisfação com amigos, com saídas e etc, etc, a paz você só encontra com Deus. Porque quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, aquele momento que está só você, quem não tem paz, ali encontra o desespero e a agonia, e a falta de paz e a perturbação. Mas aquele que tem a paz pode repousar o sono do justo. Aquele que é justificado. O vigor dele se esvaía. Já viram pessoas muito estressadas? Aquelas pessoas que a gente, na vila, né, quando a gente vai para a vila de carro, a gente para, às vezes, num posto de gasolina, que o pastor Paulo já chamou até o rapaz de carinhoso, vocês terem uma noção, carinhoso. Rapaz, é uma figura. Eu passei por uma dessas, cheguei lá, pastor, falei assim, tinha uns salgados na vitrine, né? É costume, eu até parei de falar isso. Falei assim, me vê esse salgado? Aí ele falou assim, quem tem que ver é tu, eu só estou aqui para te dar. Eu falei, ô gente, tratamento cliente, tratamento VIP para o cliente. Aí você entende, só tem ele lá na estrada. Tipo, ele não tem muito treinamento não para atender cliente. Mas você percebe, e outras, tá? Porque eu não vou expor ninguém aqui, mas teve outras lá. Mas você percebe que ali é uma pessoa que é estressada, né? Vive, eu não sei o que acontece com esse tipo de pessoa, mas espiritualmente a gente pode associar esse estresse diário de algum tipo de pessoa. Se você perceber alguém muito estressado todos os dias, você percebe que aquela pessoa não tem paz. Muitas vezes, a origem de tudo isso é uma consciência culpada. É aquela pessoa que carrega um peso a mais. Eu dei um exemplo uma vez de você correr de calça jeans aqui. Alguém já correu aqui de calça jeans, né? É estranho, né? Fica mais pesado. Você não consegue mais ter aquela mobilidade. É como se aquele tipo de pessoa que carrega a consciência do pecado sem confessá-lo e sem achar o perdão, é como se ele estivesse carregando um peso a mais. Tem alguns textos interessantes. Jesus disse assim, olha, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. O propósito de Jesus, o principal deles foi a salvação da humanidade, de todos nós, humanidade. Mas entre outras coisas também, ele veio para também nos trazer a paz. Havia uma perturbação constante de saber qual seria o destino da humanidade. E com Jesus nós temos a certeza de que aquele que está com ele tem a paz de saber que vai para o céu. E essa paz ele nos deu. Em outro texto diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Essa paz que nós temos hoje foi conquistada através de um castigo. E esse castigo estava sobre Jesus. Esse estado de espírito é um estado chave, irmãos. Esse estado de perturbação. Esse estado de consciência pesada. Porque ali já é o ápice da perturbação, né? Quando você já está com a consciência pesada. É claro que existem pessoas frias. A gente viu agora, né, no começo do ano, barbaridades acontecendo aqui na nossa cidade. Com homens, enfim, vocês viram, né? Matando outros homens. E a tendência é que a humanidade caminhe para cada vez mais o mal. E é possível sim que alguém tenha um coração duro, mas paz ele não vai encontrar. Paz nós não encontramos, porque quem deixou a paz foi o próprio Jesus Cristo. E só encontra a paz aquele que está com ele. E nesse momento, muitas vezes a gente pergunta, por que você está abatida, minha alma? Alguém já sentiu isso? Por que você está abatida? Por que está triste? O que está acontecendo aqui? Por que você está tão agitada dentro de mim? Neste momento,
existem dois caminhos. Um que é a fuga, que é a pessoa que vai procurar as razões próprias, ela vai procurar se justificar, ela vai procurar, não, mas será que é pecado mesmo? Né? Aquela pessoa que fala, será que é pecado? Aí começa a criar as técnicas de responder aquele erro, né? A mente, ela é tão voltada para se justificar que a pessoa começa a encontrar brechas para achar alguma resposta, né, que agrade seu coração. Que nem aquele tipo de pessoa que está fazendo alguma coisa de errado, ela vai, pergunta de um irmão, o que você acha disso? Você está errado. Aí ela, tá, beleza, obrigado. Aí eu vai com outro, irmão, o que você acha disso? Está errado. Ah, obrigado. Irmão, o que você acha disso? Ok, eu gostei da tua opinião. A pessoa procura encontrar alguém ou alguma cordinha para ela se segurar ali no erro e continuar errando e não soltar aquilo e guardando a ferida do remédio que é o perdão. Ou existe a opção da confissão, que aqui, para confessar, o cabra tem que ser homem e qual é o feminino de cabra? Cabrito, a cabrita tem que ser mulher. Você tem que ter honestidade, você tem que ter a responsabilidade de assumir o erro. Nós temos dois exemplos, eu vou resumir. Saul e Davi. Saul errou, mas quando ele foi confrontado pelo profeta, o que ele falou? Opa, peraí, mas o rei, né? Dava para ajudar o rei, aquele boi estava bom, dava para ajudar, é para dar uma oferta ao Senhor, sendo que a ordem é para destruir tudo, os amalequitas. E o outro exemplo, Davi. Davi errou, feio, pisou na bola. Aí, foi confrontado pelo profeta também. O profeta foi muito inteligente. Gente, eu fiquei maravilhado. Ele chegou assim, contando uma historinha, né? Falou, Davi, o que tu acha dessa história? Olha, tinha um homem rico, tinha um homem pobre. O homem rico tinha muitos animais. O homem pobre tinha uma cabritinha que ele gostava muito. Aí, passou um viajante. E o homem rico pegou a cabritinha desse homem pobre e matou e deu para esse viajante. O que tu acha, Davi? Ele falou, rapaz, esse cara tem que morrer. Aí o profeta falou assim, é tu, caboclo. É tu, a gente está falando de ti. Você pegou algo que alguém amava muito. Davi, naquele momento, se ele fosse como Saul, ele falasse, olha, mas espera aí, não sei, arranjar alguma desculpa. Graças a Deus eu não tenho essa mente para arranjar desculpa aqui agora. Mas ele só falou assim, pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Eu não quero dar nenhuma desculpa. Eu não quero culpar o pastor, eu não quero culpar o irmão. Eu pequei contra o Senhor. Que venham as responsabilidades, que venha depois a consequência do meu erro. Mas eu pequei contra o Senhor. Em outro texto ele fala, no Salmo que a gente conhece, Salmo 51, ele diz, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Eu não estou preocupado se eu vou perder o reinado, eu não estou preocupado se as pessoas vão apontar para mim. Eu só quero que tu não retires de mim o teu Espírito. Eu só não quero perder o contato contigo, eu só não quero perder a comunhão contigo. Senhor, nada mais me importa do que a tua opinião sobre a minha vida. Eu quero estar reto, eu quero estar em paz contigo. Que tenhamos esse espírito de assumir, quando erramos, pedir perdão e confessar o nosso pecado. Não procurar arranjar desculpa em ninguém. Se alguém errou, ele vai arcar com as consequências. Não erre porque outro errou. Não se amarre em ninguém. Não busque afago para erro. Na hora do erro, busque o perdão do Senhor. Esse é o afago real. Homem nenhum pode trazer a paz mediante o pecado, somente o Senhor, que é Ele quem perdoa, que é Ele quem libera o perdão. Davi foi perdoado, nós sabemos a história. Leamos os versículos 5 e 6 do mesmo Salmo. Olha só que interessante, gente. Eu confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade eu não mais a ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Versículo 6. Sendo assim, todo homem piedoso
te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, elas não o atingirão. Irmãos, fantástico, fantástico, fantástico. Olha só a honestidade dele. Olha, eu confessei o meu pecado, a minha iniquidade eu não mais ocultei, eu não guardei mais nada. Eu confessei o meu erro. E a resposta: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu, ele já está falando, olha, tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Deus tem o perdão disponível. Irmãos, essa distância entre o perdão e o pecado, quem coloca é o diabo. O que Deus quer é um coração contrito e quebrantado e sincero, que busca em Deus ser corrigido. O maior erro das pessoas que caem, o maior, é achar que são indignas de Deus. Por isso, no inferno, tem muita gente achando que merecia o céu. E no céu, tem muita gente achando que merecia o inferno. Olha que interessante. No inferno, tem muita gente se achando tão boa o suficiente para achar que deveria ir para o céu. E no céu, tem pessoas humildes que confessam seus erros e admitem: eu merecia o inferno, mas pela tua misericórdia eu vou para o céu. Pelo teu amor eu vou para o céu. Pelo teu zelo eu vou para o céu. Pelo teu sacrifício eu vou para o céu. Em Jeremias, não precisa abrir, fala um texto que eu queria compartilhar com vocês. Fala sobre o cálice da ira de Deus. Davi usou esse exemplo, que ele diz que quando transbordarem muitas águas, elas não o atingirão. Existe uma passagem que fala sobre o cálice da ira de Deus, e o próprio Jesus diz em Mateus 26:42, Pai, se não é possível passar esse cálice sem que eu beba, então faça-se a tua vontade. O cálice da ira de Deus foi tomado integralmente pelo nosso Senhor Jesus. O cálice da ira de Deus. Irmãos, a gente não tem dimensão disso, né? Como será o cálice da ira de Deus? O que eu sei é que Jesus tomou ele todo, por completo, por amor às nossas vidas. Eu gostaria de trazer um exemplo para a gente imaginar. Todos já viram usinas hidrelétricas, né? Ou se não viram, é bom ver, porque de onde vem a nossa energia hoje, a principal matriz. As usinas, elas fazem uma barragem muito grande de água. Elas colocam muros preparados para acumular água, que é da água que vem, a velocidade da água, eles usam para produzir a energia. Ok. Agora imaginemos nós, um muro muito grande, muito grande, muito grande, muito grande, muito grande de água, e você do tamanho que você é mesmo. Alguns mais altos, outros menores, alguns mais cheios, outros menos cheios. E você é diante desse muro muito grande de muita água, cercado por esse muro. E esse muro, esse líquido que está dentro do muro, a gente vai chamar do cálice da ira de Deus. E o que aconteceu foi mais ou menos isso. Esse muro estava sendo deteriorado pelo pecado, pelos erros, acendendo a ira desse Deus que é santo. E então aquela água, muita água, aquele volume, aquelas torrentes de água saíram em sua direção, e o resultado era a total destruição de mim e de você. Mas então, eis que no caminho surge uma vala. A vala se abre e ela suga toda a água. E você não é atingido por uma gota sequer de água. Essa vala a gente pode chamar de Jesus, porque ele absorveu toda a ira de Deus. Toda a ira de Deus. Para que eu e você tivéssemos paz. Para que eu e você tivéssemos a consciência tranquila. Para que eu e você tivéssemos acesso à sua presença. As torrentes de água podem transbordar, mas elas não vão nos atingir.
Então Jesus ele provou do cálice da ira de Deus em nosso lugar e em nosso favor. E quando na cruz ele disse que estava tudo consumado, é porque acabou ali o cálice da ira de Deus. Para aquele momento, é claro que haverá um momento de destruição daqueles que se rebelaram contra o sacrifício que Deus propiciou. Ele deu seu próprio Filho por amor de nós. E aqueles que ignoram a Cristo, que ignoram esse sacrifício, provarão sim também da ira de Deus. Então a torrente que furiosamente transbordava para a nossa destruição encontra uma válvula que escoa pela eternidade, ao ponto de nenhuma gota nos atingir. Sim, nós encontramos esse esconderijo. Nós encontramos em Cristo um lugar para chamar de seguro. Versículo 7 diz assim: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. E assim como Davi encontrou em Deus abrigo, nós também podemos encontrar abrigo em Deus. Irmãos, pode ser que você esteja passando por um problema que aparentemente é insolucionável. Você está encontrando muita perturbação e muita luta, muita guerra. Você pode estar sendo perseguido, inclusive, não temos como dimensionar tudo isso, mas saiba que em Deus você pode encontrar um abrigo real, um abrigo forte, um abrigo inabalável. Davi encontrou em Deus abrigo e nós também podemos encontrar. Nós podemos nos esconder em Deus. Ele é nosso socorro bem presente. Debaixo de suas asas nós encontramos abrigo. O terror noturno não te assustará, nem a seta que voa de dia e de noite, nem a peste nem a mortandade te assombrarão, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, então seremos cercados de alegres cantos de livramento. Deus nos propicia tudo isso, nos propicia todo esse abrigo, nos propicia toda essa segurança. O que Ele quer de mim e de você é só um coração sincero, em que você entregue para Ele tudo aquilo que você é. E quando a gente diz, não importa como você está, é porque Deus, Ele não veio para quem é são, Ele veio para quem é doente. Quando Jesus falou isso, as pessoas ficaram até assustadas, né? Com o que Ele está dizendo? Ele está se assentando com pessoas que não são tão puras quanto eu, né? Por que Ele está se assentando? A resposta de Jesus foi muito enfática. Eu não vim para quem é são, eu não vim para quem não precisa de ajuda. Eu vim para quem precisa de ajuda. Essa é a realidade. Cristo, o Evangelho, é para os necessitados. É para os carentes. É para os pobres que precisam de ajuda. Se você não precisa de ajuda, você não precisa do Evangelho. Se você precisa de ajuda, você encontra no Evangelho a ajuda que você precisar. A melhor condição para um pecador encontrar perdão é justamente ser pecador. Para encontrarmos perdão, basta sermos pecadores e encontrarmos no nosso coração a integridade e a honestidade de confessar que Deus é santo, que Ele é poderoso, que Ele é o dono de todas as coisas. Quando assumimos essa responsabilidade, sabemos para que estamos aqui, para onde iremos, o que estamos fazendo da nossa vida. Vivemos como se Deus existisse ou vivemos como se Ele não existisse? Porque se Ele existe, existe um céu e existe um inferno. E se você acredita que Ele não existe, faça da sua vida o que você bem entender. Mas saiba que mesmo você acreditando ou não, eu creio que aqui todos acreditam, mas aqueles que não acreditam que Deus existe, provarão o peso e o cálice da ira de Deus. O Salmo 32 continua, agora são instruções.
versículos 8 e 9. Para aquele que confessou o seu pecado, para aquele que achou em Deus o perdão. Olha que interessante. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. E sob as minhas vistas eu te darei conselho. Mas veja só, não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, eles não te obedecem. Olha que interessante. Você achou perdão? Encontrou a graça? Encontrou a misericórdia de Deus? Olha só que interessante. Eu vou te instruir no caminho que você deve andar. Posso te dar um outro conselho? Não seja como o cavalo ou a mula, que tem que ficar pegando peia, que tem que ficar puxando, porque eles não obedecem. Se não tiver isso, eles vão correr livremente. E o perigo de você correr dessa forma é o pecado, né? Você sair dos caminhos que eu tenho para você. Não sejais como o cavalo ou a mula. Nós somos instruídos pelo qual caminho devemos seguir. Nós seremos aconselhados, inspirados. E quando formos instruídos, não sejamos desobedientes, não sejamos rebeldes, porque Deus sabe o melhor para nossas vidas. Como eu disse, Ele te conhece melhor do que você. Muitas vezes a gente ora, né, pedindo alguma coisa. Deus, me dá isso. Me concede a graça disso. Aí você não alcança. Ora por... Você não está preparado para aquilo? Ora por Deus saber que se Ele te der, a probabilidade de você sair da sua presença é muito grande. Falando aqui com os jovens, executa a mocidade, né? Executa evangelístico. Muitas vezes o jovem tem as ambições profissionais e quando ganha um trabalho, se afasta. Quando ingressa numa faculdade, se afasta. Quando ganha um carro, se afasta. Ei, você estava pedindo isso de Deus para quê? Para se afastar? Temos a plena consciência de que tudo que viemos fazer, quer comais, quer bebais, façai tudo para a glória de Deus. Para finalizarmos, Salmo 32, versículo 10 e 11. Olha só que interessante. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Muito sofrimento terá de curtir. A gente não fala muito essa palavra agora, curtir. O ímpio vai sofrer muito. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Por isso e por outras coisas nós podemos falar hoje que amamos a Cristo, porque Ele nos proporcionou isso. Mas existe um outro mistério. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então todo o amor que você tem por Cristo, saiba que Ele te amou primeiro. Antes de você sequer existir, Ele já estava entregando a vida dele por amor à sua vida. Que estávamos fadados ao fracasso e destruição, mas pelo seu amor e pela sua misericórdia, nós fomos perdoados. O ímpio vai sofrer por sua impiedade. Os justos, os que confiam no Senhor, serão assistidos pela misericórdia. Por isso, alegre-se. Alegre-se. Regozijem-se. Pastor Paulo, pastor? Nós somos justificados, né? O pastor, a palavra, o dicionário do pastor começa com regozijo, né? Nós somos justificados, irmãos. Nós temos a alegria. A gente ri aqui, assim, é um momento de descontração, claro, a igreja conhece, né? Mas, imagina, irmãos, essa alegria toda, essa comunhão, só é proporcionada porque Jesus um dia Ele pagou o preço por tudo isso. Esses momentos que a gente tem de alegria, sabe? De você desfrutar de um bom descanso. Tem coisa melhor do que dormir com a cabeça tranquila, dormir em paz e acordar no outro dia em paz também. E se tivesse preço para isso, muita gente pagaria. Se tivesse remédio para isso, muita gente pagaria. Mas porque Jesus deu de graça, muita gente não dá valor. Precisamos dar valor ao sacrifício de Jesus. Nos alegrar com o que Ele fez por nós. Encontrar alegria nisso. Os nossos pecados são perdoados.
O sacrifício foi aceito. Existia um ritual. Toda vez que as pessoas precisavam se purificar, tinham os animais que precisavam ser sacrificados. Jesus pagou o preço uma vez e foi para sempre. Nós não precisamos ficar repetindo o sacrifício. Nós não precisamos entregar nenhum animal para ser queimado. O que Ele quer é um coração sincero, porque é Ele quem vai fazer a obra. As cadeias foram quebradas. O que isso quer dizer? Não há nada que te prenda, não há nada que te impeça de adorar o Senhor. Não há nada que te impeça de pedir perdão dEle. O véu se rasgou. Quando a palavra diz que o véu se rasgou, era o acesso à presença de Deus. Se o véu se rasgou, hoje nós temos acesso à presença de Deus. Olha que interessante. Nós temos acesso à presença de Deus. E para terminar, o Ministério de Louvor já pode subir. A igreja pode ficar de pé para a gente esticar um pouco a perna e terminar com esse texto que é um texto fantástico. Romanos 8. Regozijo, né, pastor? Regozijo. Romanos 8, 33 a 39. Olha que verdade linda que nós encontramos na palavra. A palavra diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Ou perseguição? Ou será que é fome, ou é nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aquelas que não tinham chance de nada, aquelas que estavam encaminhadas para o matadouro, aquelas que acabou, game over para elas, acabou. Ovelhas encaminhadas para o matadouro, não tinha mais volta. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entenda o seguinte: nada pode te separar do amor de Deus. Nada, irmãos, misericórdia. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que não há motivo para nos lamentar, nos lamuriar, não há motivo para carregarmos pesos, nem fardos, porque o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. E sabe o que ele mais diz? Vinde a mim, todos que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados de alguma forma. E eu, o próprio Cristo, Ele diz: eu vos aliviarei. Irmãos, não andemos com o peso do pecado em nossas vidas. Hoje, se você estiver com o coração disposto e quiser confessar ao Senhor o seu pecado, quiser entregar a Ele uma oferta de honestidade e de sinceridade, entendendo que você precisa de ajuda, de que você precisa do perdão dEle. Se você de alguma forma entrou aqui com esse peso, com esse fardo, e nesse momento você quer deixar nos pés da cruz, se existe alguém que quer pedir perdão pelos seus pecados, levante uma de suas mãos e nós iremos orar por você. Existe alguém aqui na condição de precisar desse perdão, e Deus sabe a quem Ele está direcionando essa palavra. Ele conhece a sua estrutura e sabe que você é pó. Mas Ele não te criou para a destruição, Ele não te criou para a morte, mas te criou para a vida eterna. Tudo o que precisamos fazer é ter um coração sincero, não nos preocupando com quem vai nos olhar, ou quem vai nos julgar, ou que tipo de consequência vai ter. Assim como Davi, possamos simplesmente falar: Pai, eu pequei contra Ti,
e contra ti eu pequei. Não retires de mim o teu espírito. Existe alguém que quer aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador? Ou existe alguém que quer se reconciliar e de alguma forma pecou no meio da caminhada e quer encontrar nos braços do Pai o perdão? Existe alguém que quer se reconciliar essa noite? Amém. Porque temos a convicção de que se precisarmos, Ele é o nosso socorro bem presente. Que não precisamos carregar nenhum tipo de peso ou culpa, porque nada pode nos separar do amor de Cristo. Ninguém pode nos acusar, porque é Ele mesmo quem nos justifica. E somos abraçados pelo seu amor todos os dias.